Na verdade, a gente tem 3 etapas que formam aí o processo respiratório. Temos 3 etapas na respiração. A primeira etapa da respiração, ela é chamada de respiração pulmonar, tá? Ventilação pulmonar. Então, primeira etapa da respiração, ventilação pulmonar. E nada mais é do que esse processo de inspirar, ou seja, levar ar até os pulmões e soltar, eliminar o ar que foi resultante aí dos processos de trocas gasosas, eliminar esse restante de ar que estão presentes nos nossos pulmões. Isso é a ventilação pulmonar, inspiração e expiração. E para que essa ventilação pulmonar aconteça, nós temos a participação do quê? Do músculo diafragma, que é aquele músculo sobre o qual descansam os pulmões, e também os músculos que formam a caixa torácica, que estão aí presentes ao redor da costela e também nos músculos intercostais, tá? O que acontece no processo de inspiração? O que permite que o ar seja levado até os pulmões? A gente tem um esquema aqui, né? Na inspiração, a gente tem que o ar vai entrar nos nossos pulmões. Na expiração, a gente vai ter a eliminação de ar rico em gás carbônico. Como isso é possível? Então, olhem aqui, gente. Nós temos aqui o músculo diafragma, tá? E aqui a nossa caixa torácica, tá bom? Na inspiração, ocorre a contração do músculo diafragma. A contração do músculo diafragma, ela vai determinar o aumento da nossa caixa torácica, que se expande à medida que os músculos intercostais também se contraem. Então, na inspiração ocorre contração do diafragma e dos músculos intercostais. Isso permite que a nossa caixa torácica se expanda, aumente de volume. E esse aumento de volume é o que vai proporcionar a entrada de ar nos pulmões. Por quê? Porque a pressão interna ali acaba sendo reduzida. Tá legal? Ok, ocorreu a entrada de ar nos meus pulmões. E como ocorre então a expiração? A expiração vai acontecer devido ao relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. Esse relaxamento, olha aqui, relaxou o diafragma, relaxou músculos intercostais, redução da caixa torácica, aumento da pressão interna, que baixa aí as costelas, e isso permite que o ar deixe os pulmões, sendo, portanto, eliminado rico em gás carbônico através das nossas vias aéreas. Essa é a ventilação pulmonar, primeira etapa da respiração. Qual é a segunda etapa da respiração? A segunda etapa da respiração é composta pela hematose. A hematose, que são as trocas gasosas que acontecem nos alvéolos pulmonares. Tudo bem? O que acontece mesmo na hematose? O gás oxigênio, ele se difunde para os capilares sanguíneos, onde se encontram em menor concentração, e penetra nas hemácias. As hemácias que contêm o quê? As proteínas hemoglobinas, que são as proteínas que fazem o transporte de oxigênio, né? Que se ligam ao oxigênio para permitir a oxigenação do nosso corpo. E o gás carbônico, o que acontece? O gás carbônico, ele é eliminado para dentro dos alvéolos, vindo dos capilares sanguíneos, também por difusão. Gente, então na hematose acontece difusão dos gases. Difusão de gás oxigênio de dentro dos alvéolos para os capilares sanguíneos e difusão do gás carbônico dos capilares sanguíneos para dentro dos alvéolos pulmonares, para que o excesso de gás carbônico seja eliminado, seja mandado para o exterior. Mais uma vez, vamos falar da hemoglobina? As hemoglobinas são proteínas presentes no interior das hemácias. As hemácias são as células vermelhas do sangue responsáveis pelo transporte de oxigênio. Portanto, cada molécula de hemoglobina, gente, tem 4 unidades, né? 4 subunidades.
cada subunidade apresenta um grupo M contendo ferro. E a esse grupo M contendo ferro que ocorre a ligação de gás oxigênio para que ele seja transportado. Então, cada molécula de hemoglobina pode transportar até 4 moléculas de gás oxigênio, tá? O gás oxigênio, então, se difunde para o capilar sanguíneo, é capturado aí pelas hemácias, se liga à hemoglobina e é transportado pelo nosso corpo. E aí entra a terceira etapa da nossa respiração. A terceira etapa que é composta pela respiração tecidual, tá? Pelas trocas gasosas que vão acontecer nas células dos nossos tecidos, ok? Como é que acontece isso? O gás oxigênio, ele é transportado dos pulmões aos tecidos por uma rede de vasos sanguíneos. Olha aí, integração do sistema respiratório ao sistema circulatório agora, né? Então, o gás oxigênio vai ser transportado pelos vasos sanguíneos, atingindo as células através dos capilares, que são os vasos sanguíneos mais fininhos e que penetram nos tecidos mesmo. Nos capilares, 2 movimentos de difusão também são favorecidos. Difusão do gás oxigênio do sangue para dentro da célula e difusão do gás carbônico da célula para o sangue. Por que esse movimento ele é favorecido? Porque a célula está constantemente utilizando o gás oxigênio. Então, o gás oxigênio dentro da célula está em baixa concentração. Então, passa do capilar, que tem muito oxigênio, para dentro da célula, tá? O contrário, a respiração celular produz gás carbônico. Então, a célula está constantemente produzindo gás carbônico, gás esse que precisa ser eliminado. Então, muito concentrado dentro da célula, gás carbônico passa para a corrente sanguínea, para o capilar sanguíneo, para ser levado para fora do corpo via circulação também, tá? Gente, importante, o gás oxigênio, ele é transportado ligado à hemoglobina, forma a oxihemoglobina, como a gente já sabe, tá? E o gás carbônico, ele também é transportado ligado à hemoglobina? Apenas uma pequena parte, tá? Apenas uma pequena parte do gás carbônico se liga à hemoglobina formando carbohemoglobina. A maior parte, cerca de 70%, é transportado dissolvido no plasma, tá? O gás carbônico, gente, ele reage com a água e posteriormente ocorre sua dissolução formando H+ e CO3-, tá? Formando íons bicarbonato e íons hidrogênio. Isso é importante para ocorrer o que nós chamamos de regulação do pH do sangue.